Há momentos em que o coração grita, mas o céu parece fechado. Você ora, insiste, clama e nada acontece. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma mudança visível. É nesses momentos que a pergunta surge, silenciosa e dolorosa. Por que Deus fica em silêncio justamente quando mais precisamos? Essa pergunta não é nova. Ela atravessa séculos, atravessa gerações e atravessa as páginas da própria Bíblia. Homens e mulheres que andaram com Deus também sentiram esse vazio, essa ausência aparente, essa sensação de falar sozinho. O silêncio de Deus sempre foi um dos maiores testes da fé humana, porque é fácil confiar quando há resposta imediata. É fácil crer quando o milagre acontece rápido, mas quando o céu se cala, a fé é colocada diante de sua forma mais pura. Davi conhecia bem esse sentimento. O mesmo homem que derrotou gigantes escreveu salmos cheios de angústia, perguntando por que Deus parecia tão distante. Ele clamava de dia e de noite, e mesmo assim sentia que Deus permanecia em silêncio. Jó também conheceu esse lugar. Em um curto espaço de tempo perdeu tudo. Família, saúde, dignidade, segurança. Ele buscou explicações, mas não recebeu respostas. Recebeu silêncio. E o mais desconfortável é perceber que Deus não se apressou em explicar nada a Jó. Não houve justificativas. Não houve avisos. Apenas silêncio. Esse silêncio, porém, não era abandono. Era algo muito mais profundo. A Bíblia revela um padrão que poucos percebem. Deus quase nunca explica o que está fazendo enquanto está fazendo. Ele revela depois. Ele mostra depois. Ele esclarece depois. Enquanto isso, ele molda. O silêncio de Deus não significa ausência de ação. Significa ação invisível. Enquanto o povo de Israel clamava no Egito, Deus estava preparando Moisés no deserto. Criminoso, Deus estava construindo um rei. Nada disso aconteceu com respostas imediatas. Tudo aconteceu em silêncio. O problema é que o ser humano interpreta silêncio como rejeição, mas Deus interpreta silêncio como processo. Existe uma verdade dura, mas necessária. Deus não está mais perto quando fala, nem mais longe quando se cala. Ele está presente o tempo todo. O silêncio de Deus revela mais sobre nós do que sobre Ele. Revela nossa dependência de respostas rápidas, nossa dificuldade em confiar sem controle, nossa necessidade de sentir algo para acreditar. A fé madura não vive de sinais constantes. Ela vive de convicção. Por isso, os momentos de maior crescimento espiritual quase sempre acontecem nos períodos mais silenciosos. É quando a oração não traz alívio imediato. É quando a resposta não vem. É quando tudo parece parado. Abacuque questionou Deus, pedindo explicações. E Deus respondeu dizendo que estava agindo, mas que Abacuque não entenderia naquele momento. A obra era grande demais para ser compreendida de imediato. Essa é uma das verdades mais ignoradas da Bíblia. Nem tudo o que Deus faz pode ser entendido agora. O silêncio protege você de entender algo fora de hora. Se Deus revelasse tudo antes do tempo, a fé não resistiria. O coração não suportaria. A mente não compreenderia. Jesus também enfrentou o silêncio. No jardim, ele orou pedindo que o cálice fosse afastado. O céu não respondeu com palavras. Respondeu com força para continuar. Na cruz, ele clamou perguntando por que havia sido abandonado. E, novamente, silêncio. Mas aquele silêncio estava carregado de redenção. Enquanto parecia que tudo estava perdido, a maior vitória da história estava sendo construída. O silêncio de Deus nunca foi sinal de derrota, sempre foi parte do plano.
Talvez hoje você esteja vivendo esse momento. Você ora por cura, ora por respostas, ora por mudança e nada acontece. Mas a Bíblia deixa claro, Deus trabalha nos bastidores quando o palco parece vazio. Ele ajusta detalhes que você não vê. Ele fecha portas que você ainda não percebeu que eram perigosas. Ele prepara caminhos que só farão sentido depois. O silêncio também filtra. Ele separa quem busca respostas rápidas de quem busca relacionamento. Quem anda com Deus apenas quando tudo vai bem, se perde no silêncio. Quem confia, permanece. A maior prova de fé não é quando Deus responde, é quando Ele permanece em silêncio e mesmo assim você continua. Porque fé não é sentir, é decidir confiar mesmo sem entender. E aqui existe algo ainda mais profundo. Muitas vezes Deus se cala, não porque você está errado, mas porque está no caminho certo. Porque o crescimento verdadeiro acontece fora da zona de conforto. O silêncio fortalece raízes. Ensina dependência. Constrói maturidade. Deus não está atrasado. Ele está alinhado com um propósito maior do que sua urgência. O problema não é o tempo de Deus, é a nossa pressa. E quando finalmente o silêncio termina, você percebe que nada foi perdido. Tudo foi preparado. Essa é uma das lições mais difíceis da fé cristã, mas também uma das mais libertadoras. Se Deus está em silêncio agora, não desista. Não conclua antes do tempo. Não interprete ausência onde existe cuidado. O silêncio quase sempre precede algo grande. E se você permanece até aqui, é porque essa mensagem precisava te encontrar. Porque ainda há muito mais para ser revelado sobre o silêncio de Deus, sobre os sinais que antecedem o fim desse período e sobre o que a Bíblia ensina a fazer enquanto Deus parece calado. Muitas pessoas perguntam como saber se o silêncio de Deus está perto do fim. A Bíblia mostra que o silêncio nunca termina de forma aleatória. Ele termina quando aquilo que precisava ser formado já foi formado. Antes de Deus falar novamente, algo sempre muda dentro da pessoa que espera. Nem sempre a circunstância muda primeiro. O coração muda antes. Quando o silêncio está prestes a acabar, a ansiedade diminui. Não porque o problema foi resolvido, mas porque a confiança foi fortalecida. A pessoa para de exigir respostas e passa a descansar em Deus. Isso aconteceu com Jó. No início, ele queria explicações. Queria entender a justiça imediata. Mas com o tempo, Jó parou de exigir respostas e passou a reconhecer quem Deus era. Foi nesse momento que o silêncio começou a se romper. Deus não respondeu às perguntas de Jó. Ele revelou sua grandeza. E isso foi suficiente. O silêncio também termina quando a fé deixa de depender de resultados. Quando a pessoa entende que Deus continua sendo Deus, mesmo sem milagres visíveis. Esse nível de fé não nasce em cultos cheios. Nasce em noites silenciosas, onde só existem oração e lágrimas. Abraão esperou tanto tempo que já não havia mais expectativa humana. Tudo indicava que a promessa não se cumpriria. Mas foi exatamente quando a esperança natural morreu que o silêncio terminou. E a promessa nasceu. Isso revela algo poderoso. Deus permite o silêncio até que não reste nenhuma dúvida de que a glória é dele. Enquanto ainda existe força humana, Deus se cala. Quando só resta fé, ele age. Por isso, algumas orações parecem ignoradas, não porque Deus não ouviu, mas porque ainda há dependência do controle humano, ainda há planos próprios, ainda há caminhos alternativos. O silêncio quebra o orgulho espiritual, ensina a confiar sem negociar. Moisés passou 40 anos no deserto, achando que tudo havia acabado. Ele havia sido chamado, mas falhou. Tentou agir por conta própria e errou. Depois disso, Deus se calou. Mas aquele silêncio não era castigo.
era preparação. No deserto, Moisés aprendeu a ouvir, aprendeu a esperar, aprendeu a liderar ovelhas antes de liderar pessoas. Quando o silêncio terminou, Moisés já não era impulsivo, era dependente de Deus. Deus nunca chama alguém do mesmo jeito que encontrou. O silêncio é o ambiente onde Deus transforma caráter. Sem esse tempo, dons se tornam perigosos. Chamados se tornam armadilhas. Autoridade se torna peso. Por isso, Deus não se apressa. Outro sinal de que o silêncio está perto do fim é quando a pessoa começa a perceber pequenos detalhes. Nada espetacular, nada grandioso, apenas sinais sutis. Uma palavra que toca o coração. Uma passagem bíblica que parece diferente. Uma conversa simples que traz clareza. Um sentimento de paz que não existia antes. Deus raramente rompe o silêncio com barulho. Ele começa sussurrando, e quem aprende a ouvir no silêncio reconhece esse sussurro. O problema é que muitos perdem o que Deus está fazendo porque esperam algo grandioso demais. Esperam trovões, esperam sinais visíveis, esperam mudanças imediatas. Mas Deus começa pequeno, como uma semente. Jesus ensinou isso. O reino de Deus começa como um grão de mostarda, quase invisível, mas cresce até se tornar algo impossível de ignorar. Se você desprezar o pequeno, perderá o grande. Há pessoas que atravessam o silêncio e saem dele mais fortes. Outras atravessam o mesmo silêncio e se perdem. A diferença não está em Deus, está na postura do coração. Quem usa o silêncio para reclamar se afasta. Quem usa o silêncio para buscar, amadurece. O silêncio revela quem está com Deus pelo que ele faz e quem está com Deus por quem ele é. Davi escreveu alguns de seus salmos mais profundos enquanto se sentia esquecido. Não foi no trono, foi na fuga, foi na solidão, foi no silêncio. Esses salmos ainda fortalecem pessoas milhares de anos depois. Pode fortalecer alguém amanhã, mas só se você não desistir agora. Deus não desperdiça dor, não desperdiça lágrimas, não desperdiça espera. Tudo é usado para um propósito maior. E aqui existe algo que quase ninguém fala. Às vezes, Deus se cala porque está te ensinando a ouvir a si mesmo, a perceber seus medos, suas inseguranças, suas motivações. O silêncio revela o que o barulho esconde. Quando tudo fica quieto, pensamentos aparecem, sentimentos emergem. Feridas são expostas, e Deus trabalha exatamente aí. Antes de restaurar circunstâncias, Ele restaura o interior. Muitos querem sair do silêncio rápido demais, mas, se saírem antes do tempo, carregam as mesmas feridas para a próxima fase. O silêncio é um lugar de cura. Se Deus ainda está calado, talvez ainda haja algo sendo tratado, algo que precisa ser curado antes da próxima etapa. Isso não é rejeição, é cuidado, porque quando Deus decide falar novamente, a responsabilidade aumenta, a missão cresce, o impacto se amplia, por isso Ele prepara antes. A Bíblia nunca promete ausência de silêncio, mas promete presença constante. Mesmo quando não ouvimos, Ele está lá. Mesmo quando não sentimos, Ele está agindo. Mesmo quando não entendemos, Ele está no controle. E quando o silêncio termina, você percebe que não perdeu tempo. Você ganhou profundidade, ganhou fé, ganhou maturidade, ganhou discernimento, coisas que não se aprendem de outra forma. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque está disposto a ouvir o que muitos evitam. Porque o silêncio de Deus assusta, mas também transforma. E ainda há algo muito importante a ser dito. O que fazer enquanto Deus permanece em silêncio? Como agir? Como orar? Como não se perder nesse período? Isso é o que vamos entender na próxima parte. Enquanto Deus permanece em silêncio, existe algo que quase ninguém faz. Observar. A maioria apenas reclama,
questiona ou tenta forçar uma resposta. Que os homens que atravessaram o silêncio com sabedoria aprenderam a observar o que Deus estava formando neles. O silêncio revela hábitos escondidos, revela dependências emocionais, revela expectativas erradas. É nesse tempo que a fé deixa de ser herdada e passa a ser pessoal. Muitos seguem a Deus porque aprenderam assim. Mas só no silêncio a fé se torna escolha. E é exatamente por isso que esse período é tão desconfortável. Porque não há confirmação externa, não há respostas imediatas. A pessoa precisa decidir continuar sem garantias. E é aqui que muitos desistem. Eles confundem silêncio com rejeição. Confundem espera com atraso. Confundem processo com abandono. Mas Deus nunca trabalhou com pressa. Ele trabalha com propósito. Quando Elias fugiu cansado e com medo, Deus poderia ter falado em meio ao vento forte, poderia ter falado no terremoto, poderia ter falado no fogo, mas escolheu o silêncio. Isso ensina algo poderoso. Suave. Quem não aprende a ouvir no silêncio não reconhece a voz de Deus quando ele fala baixo. Deus não grita, ele conduz. Durante o silêncio, ele ajusta a nossa percepção. Ensina a discernir sua presença sem depender de emoções intensas. Isso cria uma fé estável, uma fé que não oscila conforme as circunstâncias, uma fé que não se perde no sofrimento, uma fé que permanece quando tudo parece parado. Há pessoas que querem sair do silêncio para serem usadas por Deus. Mas Deus quer que elas aprendam a estar com Ele antes de fazer algo para Ele. Relacionamento vem antes de missão. Jesus passou 30 anos em silêncio antes de 3 anos de ministério público. Pouco se fala sobre isso, mas esse detalhe muda tudo. O Filho de Deus passou mais tempo em anonimato do que em evidência. Isso revela o valor que Deus dá à preparação. Se até Jesus viveu esse tempo, por que nós não viveríamos? O silêncio constrói raízes profundas. E raízes profundas sustentam frutos duradouros. Muitos querem resultados rápidos, mas sem profundidade. Deus quer profundidade antes do resultado. Por isso, ele se cala. Enquanto o silêncio permanece, Deus também testa nossa obediência. Não obediência baseada em recompensa, mas em confiança. Você continua orando mesmo sem sentir nada. Você continua sendo fiel mesmo sem retorno visível. Você continua fazendo o que é certo mesmo quando ninguém vê. Essas perguntas só podem ser respondidas no silêncio. É nesse tempo que a motivação é purificada, onde o ego é confrontado, onde a fé deixa de ser troca e passa a ser entrega. E quando essa transformação acontece, o silêncio começa a perder o peso. A pessoa entende que Deus não precisa provar nada. Ela aprende a descansar. Descansar não é parar, é confiar. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Outra verdade difícil é que o silêncio também protege você. Protege de escolhas precipitadas, protege de relacionamentos errados, protege de caminhos que pareceriam bons, mas destruiriam o futuro. Se Deus respondesse algumas orações imediatamente, muita coisa daria errado. O silêncio evita danos que só seriam percebidos depois. Há orações que Deus não responde do jeito que pedimos, porque Ele vê além do agora. O silêncio não nega. Ele redireciona. Muitas portas que parecem fechadas são livramentos disfarçados. José não entendeu o silêncio da prisão, mas sem ele não haveria palácio. Davi não entendeu o silêncio nas cavernas, mas sem ele não haveria trono. O silêncio prepara o terreno para algo maior do que você imagina. E quando Deus finalmente fala, tudo se encaixa. Mas até lá, existe algo que você precisa aprender a fazer. Permanecer.
Permanecer quando não há emoção. Permanecer quando não há resposta. Permanecer quando a fé parece pequena. Porque permanecer é um ato de fé maior do que agir. Muitos querem correr, Deus quer constância. E isso não é fraqueza, é maturidade. A fé que permanece no silêncio é a fé que suporta qualquer tempestade. Se você sente que Deus está distante, talvez Ele esteja mais perto do que nunca, trabalhando onde você não vê, preparando o que você ainda não entende. O silêncio é um convite para confiar sem garantias, para amar sem recompensas, para seguir sem mapas. E isso muda tudo, porque quando você atravessa o silêncio sem desistir, você não sai o mesmo, sai mais forte, mais firme, mais consciente da presença de Deus. E mesmo que o silêncio dure mais do que você gostaria, ele nunca dura mais do que o necessário. Deus sabe exatamente quando falar. E quando Ele fala, o silêncio passa a fazer sentido. Mas até esse dia, há algo essencial que você precisa entender sobre oração, sobre espera e sobre como agir enquanto Deus parece calado. É isso que vamos aprofundar a seguir. Enquanto o silêncio permanece, a maior tentação é agir por conta própria. A Bíblia mostra que muitos erros graves aconteceram exatamente nesse ponto, não porque as pessoas eram más, mas porque não suportaram esperar. Saul foi instruído a aguardar. Deus havia dado uma ordem clara. Mas o silêncio, a pressão aumentou, pareceu longo, o medo demais. Tomou espaço, e Saul decidiu agir sem Deus. A consequência não veio no mesmo instante, mas foi definitiva. A pressa custou o reino. Isso ensina que agir fora do tempo de Deus pode ser mais perigoso do que permanecer no silêncio. O silêncio testa se confiamos no caráter de Deus ou apenas em suas respostas. Abraão também enfrentou essa prova. A promessa demorou tanto que ele tentou ajudar Deus. O resultado foi dor, conflito e consequências. Deus não precisava de ajuda, que atravessaram gerações. Ele precisava de espera. O silêncio é o lugar onde aprendemos a não interferir no plano divino. Quando tentamos acelerar processos, criamos problemas que Deus nunca planejou. Por isso, o silêncio também ensina domínio próprio, ensina paciência, ensina submissão. Virtudes que não nascem em ambientes de resposta rápida. Durante o silêncio, Deus também ajusta nossa identidade. Muitos se definem pelo que fazem. Mas quando tudo para, a pergunta surge: quem você é sem resultados, sem aplausos, sem confirmações? Esse confronto é necessário, porque se a identidade estiver baseada em desempenho, a fé não suporta o silêncio. Deus quer que você saiba quem você é nele, não no que você produz. É nesse período que títulos perdem valor, que status desaparece, que a fé se torna simples, e essa simplicidade fortalece. Outro ponto importante é que o silêncio revela quem realmente caminha com você. Muitos se afastam. Quando não há novidades, muitos somem, mas os que permanecem, permanecem de verdade. Isso também faz parte do processo. Deus remove distrações, remove vozes que confundem, remove expectativas externas, tudo para que você ouça apenas o que importa. O silêncio afina a audição espiritual. É nesse tempo que a palavra passa a falar mais alto. Versículos antes ignorados ganham vida. Textos antigos parecem escritos para o agora. Deus nunca deixou de falar. Nós é que nem sempre sabemos ouvir. Muitas vezes, o silêncio não é ausência de voz, mas ausência de atenção. Quando o barulho interno diminui, a voz de Deus se torna clara. Por isso, o silêncio também ensina a orar diferente. Não orações longas e cheias de pedidos, mas orações sinceras, simples e profundas. Orar passa a ser permanecer, não exigir. E essa mudança transforma a relação com Deus. Outro erro comum
é comparar o próprio silêncio enquanto você espera. Da vida parece que todos avançam. Enquanto você chora, outros celebram. Mas a Bíblia mostra que cada processo é único. O tempo de José não era o tempo de seus irmãos. O tempo de Davi não era o tempo de Saul. O tempo de Moisés não era o tempo do povo. Comparar processos gera frustração. Confiar no tempo de Deus gera paz. Deus não se atrasa, Ele não se antecipa, Ele age no momento certo. Enquanto isso, Ele te prepara para sustentar o que vem depois. Muitos não suportariam aquilo que pedem se Deus entregasse antes da hora. O silêncio aumenta a capacidade espiritual. Quando você atravessa esse período, sua fé não depende mais de circunstâncias. Ela se torna firme. E quando Deus decide falar, você não se perde no som, você reconhece a voz, porque aprendeu a ouvi-la no silêncio. O silêncio também ensina gratidão. Mesmo sem respostas, você aprende a agradecer. Mesmo sem mudanças, você aprende a confiar. Essa postura muda tudo. A gratidão no silêncio honra a Deus de uma forma rara, porque não depende de resultados. E essa honra não passa despercebida. A Bíblia mostra que Deus responde a corações quebrantados, não a corações ansiosos. Enquanto o silêncio continua, Deus observa não apenas o que você pede, mas como você espera. A espera revela fé, a pressa revela medo, e Deus não constrói futuros sólidos sobre medo, Ele constrói sobre confiança. Se você ainda está nesse silêncio, saiba de uma coisa, necessário. Ele nada do que Deus faz é aleatório. Cada dia sem resposta tem propósito. Cada oração sem retorno tem valor. Cada lágrima silenciosa é vista. Deus nunca ignorou um coração sincero. Mesmo quando não fala, Ele está presente. E quando esse período terminar, você perceberá que não perdeu tempo. Você ganhou estrutura. Estrutura para não desmoronar quando a resposta chegar. Porque respostas sem preparo destroem. Mas respostas ainda há algo essencial a ser transformam. O que acontece depois que o silêncio termina? Como agir quando Deus volta a falar? E como não esquecer as lições aprendidas nesse tempo? É isso que precisamos entender agora. Depois de atravessar tanto tempo de silêncio, existe um risco pouco comentado: o medo de ouvir novamente a voz de Deus. Pode parecer estranho, mas acontece. Quando alguém passa muito tempo esperando, aprende a se proteger emocionalmente, cria defesas, reduz expectativas, se acostuma ao silêncio. E quando Deus começa a falar outra vez, surge o medo de se decepcionar. Por isso, Deus não rompe o silêncio de forma brusca. Ele prepara o coração antes. Muitas vezes, a resposta não vem como você imagina. Ela vem como um convite. Um passo simples, uma direção discreta. Se você espera algo grandioso e ignora o pequeno, pode perder o momento. Deus quase nunca começa falando sobre o destino final. Ele fala sobre o próximo passo, e esse próximo passo exige obediência. Aqui está outra verdade difícil. O silêncio termina quando você decide obedecer mesmo sem entender tudo. A obediência abre caminhos que a explicação nunca abriria. Muitos querem clareza total antes de agir. Mas Deus pede fé antes de detalhes. Abraão saiu sem saber para onde ia. Moisés voltou ao Egito sem saber como seria. Pedro saiu do barco sem garantias. A resposta completa veio depois. O silêncio nos ensina a dar passos guiados, não controlados. Outro aspecto importante é que o silêncio também expõe nossas verdadeiras prioridades. Quando tudo fica quieto, percebemos o que realmente importa. Muitas coisas que pareciam essenciais perdem valor. Outras, antes ignoradas, ganham significado. O silêncio simplifica a fé. Ele tira excessos, remove distrações, revela o essencial. E isso prepara o coração para sustentar aquilo que vem depois.
Quando Deus começa a falar novamente, a tentação é esquecer tudo o que foi aprendido. Mas a Bíblia mostra que quem ignora as lições do silêncio costuma cair nos mesmos erros. Por isso, é fundamental lembrar. Lembrar do deserto. Lembrar da espera. Lembrar das noites sem respostas. Essas lembranças mantêm a humildade. Davi nunca esqueceu as cavernas, mesmo no trono. José nunca esqueceu a prisão, mesmo no palácio. Moisés nunca esqueceu o deserto, mesmo conduzindo um povo inteiro. O silêncio deixa marcas, mas marcas que protegem. Protegem contra decisões precipitadas. Protegem contra a ilusão de controle. Deus usa o silêncio para formar líderes que não se perdem quando são ouvidos. Outro ponto importante é entender que o silêncio não significa estagnação. Mesmo quando parece que nada acontece, muita coisa está em movimento. Deus trabalha em camadas invisíveis. Enquanto você espera, pessoas estão sendo posicionadas, circunstâncias estão sendo alinhadas, situações estão sendo ajustadas. Nada está parado. O silêncio é apenas o intervalo entre uma promessa e o cumprimento. E esse intervalo é essencial. Sem ele, o cumprimento não se sustenta. Muitos querem pular o intervalo, mas é no intervalo que a fé amadurece. A Bíblia nunca escondeu esse processo. Nós é que aprendemos a ignorá-lo. Quando Deus se cala, ele não perde o controle. Ele intensifica o trabalho. E isso exige confiança. Confiar quando não há sinais. Confiar quando não há confirmação. Confiar quando não há garantias. Essa confiança honra a Deus de forma profunda, porque não depende de resultados visíveis. O silêncio também ensina discernimento. Ajuda a diferenciar ansiedade de direção, impulso de propósito, desejo de chamado. Nem tudo o que parece urgente vem de Deus. O silêncio desacelera para evitar erros irreversíveis. E isso é graça. Graça que protege, graça que prepara, graça que constrói. Se você sente que Deus está distante, talvez Ele esteja apenas te ensinando a caminhar com mais profundidade. Uma fé superficial precisa de respostas constantes. Uma fé madura aprende a permanecer. O silêncio não é ausência de amor. É uma forma diferente de cuidado. Deus cuida até quando não fala. E quando o silêncio termina, você percebe que não estava sozinho. Nunca esteve. Cada oração foi ouvida, cada lágrima foi vista, cada espera teve valor. Nada foi desperdiçado. O silêncio transforma quem permanece. E quem atravessa esse processo não volta ao mesmo lugar. Volta mais forte, mais preparado, mais consciente. Ainda há muito a ser dito sobre como manter a fé depois da resposta, sobre como não depender novamente de sinais constantes, sobre como viver com maturidade espiritual após o silêncio. Mas isso só faz sentido quando se entende que o silêncio de Deus nunca foi o fim da história, sempre foi o meio. Há um momento em que o silêncio deixa de doer e começa a ensinar. No início, ele pesa. Depois, ele molda. Por fim, ele fortalece. Quem permanece tempo suficiente nesse lugar começa a perceber algo diferente. A dependência de Deus se torna natural, não forçada, não ansiosa. A pessoa para de tentar controlar o futuro e aprende a viver o presente com fé. Esse é um dos maiores frutos do silêncio. O silêncio ensina a viver um dia de cada vez. Ensina a confiar no pão de hoje. Ensina a descansar mesmo sem saber o amanhã. Foi assim com o povo no deserto. O maná vinha diariamente. Não havia estoque. Não havia garantia para o dia seguinte. Isso não era descuido de Deus, era treinamento. Deus estava ensinando um povo inteiro a depender dele diariamente. O silêncio faz a mesma coisa com o coração. Ele retira muletas, retira seguranças falsas, retira atalhos. E isso dói, mas é nesse processo que a fé se torna sólida. Outra coisa que o silêncio produz é sensibilidade espiritual.
Quem passa tempo suficiente esperando, aprende a perceber movimentos sutis de Deus. Pequenas direções internas, pequenos ajustes de rota, coisas que antes passariam despercebidas, agora ganham importância, porque o coração ficou atento. O silêncio nos torna mais conscientes da presença de Deus, não menos. O barulho nos distrai, o silêncio nos aproxima. É nesse ambiente que a intimidade cresce, e intimidade muda tudo. Quem conhece a Deus de perto não se desespera quando Ele se cala. Confia, porque já aprendeu que a presença não depende de palavras. Há também um aspecto muito pouco falado. O silêncio ensina a lidar com frustrações sem perder a fé. Nem toda oração será respondida da forma que esperamos. Nem todo pedido será atendido como imaginamos. O silêncio prepara o coração para aceitar isso sem se tornar amargo. Deus não atende todos os nossos desejos, mas nunca falha em seus propósitos. E entender isso evita decepções futuras. Muitas pessoas abandonam a fé não por falta de respostas, mas por expectativas. O silêncio irreais ajusta expectativas. Ele ensina a pedir menos coisas e buscar mais a Deus. E quando isso acontece, a fé amadurece. Outro efeito do silêncio é que ele revela feridas antigas. Quando tudo se acalma, memórias surgem. Dores mal resolvidas aparecem. Isso não é por acaso. Deus usa o silêncio para curar o que o barulho encobria. Feridas ignoradas se transformam em obstáculos no futuro. O silêncio traz essas feridas à superfície para que sejam tratadas. E cura exige tempo. O silêncio não é rápido. Deus não tem pressa quando o assunto é restauração interior. Ele prefere profundidade à velocidade. Enquanto isso, Ele ensina a ouvir mais e falar menos. O silêncio também educa a língua. Ensina a controlar palavras impulsivas. Ensina a esperar antes de reagir. Isso transforma relacionamentos. Muitos conflitos acontecem porque as pessoas falam antes de ouvir. O silêncio ensina sabedoria. E essa sabedoria será necessária quando Deus falar novamente. Outro ponto essencial é entender que o silêncio não anula promessas. Promessas não têm prazo humano. O tempo de Deus não cancela o que Ele disse. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Mas cumprirá no tempo certo. Enquanto isso, o silêncio fortalece a fé para que, quando a promessa chegar, ela não destrua. Promessas grandes exigem estrutura espiritual grande, e essa estrutura é construída no silêncio. Se Deus entregasse tudo de uma vez, muitos não suportariam. O silêncio, uma preparação amorosa, é uma forma de misericórdia. Se você sente que sua fé está mais profunda hoje do que antes, mesmo sem respostas, isso é sinal de crescimento. O silêncio não te afastou, te amadureceu, e isso é vitória. Muitos passam pelo silêncio e se tornam amargos. Outros passam pelo mesmo silêncio e se tornam mais sensíveis. A diferença está na postura. O silêncio não muda Deus. Ele revela quem somos. E quando você escolhe confiar, algo poderoso acontece. Capaz de suportar deixa de ser frágil. E quando ela Deus finalmente fala, essa fé não se perde, ela permanece, porque aprendeu a viver sem depender de sinais constantes. Ainda há muito que pode ser dito sobre como manter essa maturidade, sobre como não voltar à ansiedade, sobre como viver uma fé equilibrada depois do silêncio. Mas tudo isso só faz sentido quando se entende que o silêncio de Deus nunca foi um erro, nunca foi descuido, sempre foi cuidado. E depois que o silêncio cumpre sua obra, algo muda de forma quase imperceptível. A pessoa já não corre atrás de respostas como antes, não porque desistiu, mas porque aprendeu a descansar. O coração encontra estabilidade em Deus, não nas circunstâncias. Antes, qualquer atraso gerava ansiedade. Agora, o atraso se torna espaço para confiar. Isso é maturidade espiritual. O silêncio bem vivido transforma a pressa em discernimento,
transforma a inquietação em vigilância tranquila. A fé deixa de ser reativa, passa a ser constante. Nesse ponto, a oração muda de tom. Já não é um pedido aflito, mas um diálogo sereno. Já não é cobrança, mas entrega. A pessoa ora sabendo que Deus escuta, mesmo quando não responde com palavras. E isso muda a forma de esperar. Esperar deixa de ser sofrimento, passa a ser preparação. É nesse estágio que muitos percebem algo surpreendente. O silêncio não é vazio, ele está cheio de presença. Deus trabalha muito enquanto parece não estar dizendo nada. Ele organiza pensamentos, ajusta desejos, alinha intenções. Ele nos livra de caminhos que pareciam certos, mas nos destruiriam no futuro. Quantas vezes pedimos algo que, se fosse concedido naquele momento, nos afastaria do propósito? O silêncio evita perdas que ainda não conseguimos enxergar. Por isso, confiar durante o silêncio é um ato de sabedoria, não de fraqueza. Outro sinal claro de crescimento é que a pessoa aprende a não comparar seu processo com o dos outros. O silêncio ensina que cada jornada é única. Enquanto uns recebem respostas rápidas, outros recebem profundidade. Enquanto alguns veem portas se abrirem, outros veem o caráter ser moldado. E ambos são cuidado de Deus. Não existe fé menor ou maior, existe fé em processo. O silêncio também prepara para ouvir Deus de forma mais clara quando Ele fala. Quem nunca aprendeu a esperar não sabe discernir a voz, mas quem passou tempo suficiente no silêncio reconhece o tom, o ritmo, a direção. Não confunde a voz de Deus com emoções passageiras. Não confunde vontade própria com orientação divina. Essa clareza evita muitos erros, e quando finalmente chega o tempo da resposta, ela não vem para causar dependência, mas para gerar responsabilidade. A pessoa já não idolatra milagres. Valoriza relacionamento. Já não vive de altos e baixos espirituais. Isso é fruto direto do silêncio. Por isso, se hoje você se sente mais calmo, mesmo sem entender tudo, celebre. Se você aprendeu a confiar sem precisar de provas diárias, celebre. Se sua fé não desmorona diante da espera, celebre. Isso significa que algo foi construído dentro de você. O silêncio não te paralisou, te estruturou. Ele não roubou sua fé, ele refinou. E quando Deus decide falar novamente, você não estará desesperado. Porque o silêncio não foi ausência, estará pronto para obedecer. E quem aprende nessa escola nunca mais vive a fé da mesma forma. E quanto mais o tempo passa, mais fica claro que o silêncio não foi um intervalo vazio entre dois momentos importantes. Ele foi o próprio processo. Muitos só percebem isso depois, quando olham para trás e entendem que não ter ouvido nada foi, na verdade, ouvir o essencial. O silêncio ensina algo que palavras não conseguem: dependência sem desespero. A pessoa aprende que Deus não precisa provar nada para continuar sendo Deus, e que a fé não precisa ser alimentada o tempo todo por confirmações externas. Ela passa a existir por convicção. Nesse estágio, a alma se torna menos reativa, menos suscetível ao medo, menos controlada pela urgência. O silêncio cria raízes profundas, e raízes profundas não aparecem, mas sustentam tudo. Enquanto muitos buscam experiências visíveis, o silêncio constrói força invisível. E essa força é o que sustenta nos dias em que tudo parece normal demais para ser espiritual. Porque a maturidade espiritual não vive só de momentos intensos, ela vive de constância. O silêncio também ensina a aceitar limites. Limites de entendimento, limites emocionais, limites humanos. Ele nos lembra que não fomos criados para compreender tudo, mas para confiar. E confiar exige humildade. Durante o silêncio, o orgulho espiritual é quebrado.
A ideia de que, se eu fizer tudo certo, Deus me deve respostas, cai por terra. Deus não é previsível, Ele é fiel. E há uma diferença profunda entre essas duas coisas. Quando alguém aceita isso, a fé deixa de ser uma negociação e se torna uma entrega. Outro ponto importante é que o silêncio prepara o coração para perdas. Nem tudo que pedimos permanece. Nem tudo que amamos nos acompanha até o fim. O silêncio ensina a lidar com despedidas sem perder a esperança. Ensina que Deus continua presente mesmo quando algo é retirado. E isso evita que a fé seja construída sobre coisas temporárias. Muitas crises espirituais nascem quando algo vai embora e a pessoa percebe que sua fé estava apoiada nisso, não em Deus. O silêncio reorganiza essas bases. Ele tira o excesso, simplifica a fé, deixa o essencial. E o essencial é Deus. Nesse processo, a pessoa começa a perceber que não precisa entender o plano inteiro para dar o próximo passo. Aprende a obedecer com pouca informação. Aprende a caminhar com luz suficiente apenas para hoje. E isso gera liberdade, porque o peso de controlar o amanhã deixa de existir. O silêncio também nos ensina a respeitar o tempo dos outros. Quem foi moldado no silêncio se torna mais paciente com processos alheios, menos crítico, menos apressado em julgar, porque sabe por experiência própria que crescimento verdadeiro não é visível de imediato. Essa pessoa entende que Deus trabalha em camadas profundas, invisíveis aos olhos, e isso gera misericórdia. Outra transformação clara é que o silêncio muda a forma como lidamos com a dor. A dor deixa de ser sinal de abandono e passa a ser parte do caminho. Não é romantização do sofrimento, é compreensão. Deus não cria dor, mas usa até aquilo que nos fere para nos alinhar. E o silêncio nos dá maturidade para não fugir disso. Com o tempo, a pessoa percebe que já não precisa de tantas explicações para continuar caminhando. Ela segue porque confia, não porque entende, e isso é uma fé forte. Uma fé que não se rompe com atrasos, não se desfaz com perdas, não se perde em momentos de confusão. Essa fé aprendeu a sobreviver sem barulho. Quando Deus finalmente fala, ele encontra um coração treinado, não ansioso, não dependente, não infantil, mas firme, capaz de receber a resposta sem idolatrá-la, capaz de receber a promessa sem perder o foco, capaz de receber a bênção sem se afastar de quem a deu. É por isso que o silêncio antecede grandes movimentos. Antes de agir externamente, Deus age internamente. Antes de mudar circunstâncias, ele muda estruturas. E o silêncio é o ambiente onde isso acontece. Se hoje você está nesse lugar, não apresse a saída. Não tente preencher o silêncio com distrações. Não tente forçar respostas. Não transforme a espera em peso. Permaneça. Porque algo está sendo construído. Algo que não se vê agora, mas que sustentará tudo o que ainda virá. O silêncio não é um atraso no plano de Deus, é parte essencial dele. E quem atravessa esse tempo com confiança não sai menor, sai mais inteiro, mais firme, mais consciente, mais enraizado. E essa fé, uma vez amadurecida, não depende mais de fases favoráveis. Ela permanece, porque aprendeu que mesmo quando Deus se cala, ele continua cuidando de tudo. E há um momento quase imperceptível em que a pessoa percebe que já não está mais suportando o silêncio. Ela está habitando nele. O silêncio deixa de ser um lugar de espera tensa e se torna um espaço de comunhão tranquila. Nesse ponto, algo profundo acontece. O medo de ser esquecido por Deus desaparece. A pessoa entende, no íntimo, que o cuidado de Deus não depende de sinais constantes, mas de presença contínua. Ela aprende que Deus não se ausenta quando se cala.
Ele apenas muda a forma de se revelar, e isso altera completamente a forma de caminhar. A fé passa a ser menos emocional e mais enraizada, menos dependente de estímulos externos e mais sustentada por convicção interna. O coração encontra equilíbrio. Antes, qualquer instabilidade gerava questionamentos intensos. Agora, a instabilidade é enfrentada com serenidade. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque a confiança amadureceu. O silêncio também ensina a não interpretar cada dificuldade como oposição espiritual. A pessoa entende que nem todo obstáculo é ataque, nem toda demora é bloqueio, nem todo fechamento é rejeição. Às vezes, é apenas Deus dizendo, ainda não. E aceitar o ainda não exige mais fé do que receber um sim. O silêncio educa essa fé. Ele nos livra da necessidade de resultados imediatos. A pessoa começa a perceber que Deus trabalha em ciclos, não em impulsos. Há tempos de semear, tempos de esperar, tempos de colher, e o silêncio quase sempre está ligado ao tempo da semente. Nada parece acontecer na superfície, mas algo está sendo gerado na profundidade. Quem aprende isso deixa de desprezar os dias pequenos. Entende que processos longos produzem estruturas fortes. Outro efeito do silêncio é a purificação das motivações. Com o tempo, a pessoa já não busca Deus apenas pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. A fé deixa Deus não é mais um meio para alcançar algo. Ele se torna o fim. Isso muda tudo, porque quando Deus é o centro, as respostas se tornam secundárias. Não deixam de importar, mas deixam de governar o coração. O silêncio também revela o quanto somos tentados a medir o amor de Deus pelos resultados. E pouco a pouco, Ele nos liberta disso. Ensina que o amor de Deus é constante, mesmo quando os cenários mudam. Outra transformação clara é a forma como a pessoa lida com o tempo. A ansiedade pelo futuro diminui. A comparação com o passado perde força. O presente passa a ser vivido com mais consciência. Isso não significa ausência de sonhos, mas ausência de desespero. O silêncio ensina a sonhar, sem idolatrar. Ensina a desejar, sem exigir. Ensina a planejar, sem substituir a confiança. Nesse estágio, a fé se torna mais simples e mais profunda ao mesmo tempo. Menos complexa em expectativas, mais sólida em fundamentos. O silêncio também prepara para liderar. Quem não aprendeu a esperar em silêncio, não sabe conduzir outros com sabedoria, porque tende a agir por impulso. Mas quem foi formado nesse lugar, aprende a ouvir antes de falar, a observar antes de decidir. E isso faz diferença. A pessoa se torna mais sensível às necessidades alheias, menos apressada em dar respostas prontas, mais presente. Outra lição silenciosa é aprender a conviver com perguntas sem respostas imediatas. Nem tudo será esclarecido agora. A fé amadurecida não exige fechamento imediato. Ela confia mesmo com lacunas. E essa confiança sustenta. Com o tempo, a pessoa percebe que o silêncio não a isolou. Ele a alinhou. Alinhou o coração com o ritmo de Deus. Alinhou expectativas com propósito. Alinhou desejos com maturidade. E isso gera paz. Uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis. Uma paz que permanece mesmo quando não há novidades. Uma paz construída lentamente. Quando Deus finalmente decide falar, Ele encontra um coração que não corre atrás do som da voz, mas da direção. Um coração que sabe ouvir sem pressa, que sabe obedecer sem negociar, que sabe caminhar sem precisar entender tudo. É por isso que o silêncio nunca foi castigo, nunca foi abandono, nunca foi erro, foi cuidado profundo, foi preparo, foi formação. E quem permanece nesse processo descobre algo precioso. O silêncio não roubou nada essencial,
Ele apenas retirou o que não sustentaria o que ainda virá. E isso é graça, porque tudo o que Deus constrói no silêncio permanece quando o barulho passa. E essa fé, uma vez firmada, não depende mais de fases favoráveis, nem de respostas constantes, nem de sinais visíveis. Ela permanece, porque aprendeu que Deus continua sendo Deus, mesmo quando o céu parece quieto. E chega um tempo em que o coração, já educado pelo silêncio, passa a reconhecer Deus nas coisas simples. Não apenas nos grandes acontecimentos, mas nos detalhes cotidianos, na rotina, na constância, na normalidade. O silêncio nos ensina que Deus não habita só no extraordinário, Ele também está no comum. A pessoa aprende a ver cuidado onde antes via apenas obrigação. Aprende a perceber graça onde antes via apenas esforço. Isso muda completamente a forma de viver. A fé deixa de ser um refúgio apenas para dias difíceis e se torna um alicerce para todos os dias. O silêncio também desmonta a ideia de que estar bem espiritualmente é sentir algo o tempo todo. Nem sempre haverá emoção, nem sempre haverá lágrimas, nem sempre haverá arrepios. E isso não significa ausência de Deus, significa maturidade. A pessoa passa a caminhar por decisão, não por sensação. Ela escolhe confiar mesmo quando não sente nada diferente. E isso agrada a Deus, porque fé não é resposta emocional, é posicionamento do coração. Outra transformação profunda é a forma como a pessoa lida com a solidão. O silêncio ensina a distinguir solidão de isolamento. A pessoa percebe que pode estar sozinha sem estar abandonada. Aprende a desfrutar da própria companhia sem se sentir vazia, porque descobriu que Deus preenche os espaços mais profundos. Isso gera segurança interior. E quem tem segurança interior não busca validação desesperada. O silêncio cura carências. Ele revela que muitas expectativas colocadas sobre pessoas eram, na verdade, necessidades que só Deus poderia suprir. E quando isso é ajustado, os relacionamentos se tornam mais saudáveis. Menos cobrança, mais compreensão, menos dependência emocional, mais liberdade. O silêncio também nos prepara para ouvir um não sem quebrar por dentro. Nem toda porta aberta seria bênção, nem toda resposta positiva seria proteção. Aprender a receber um não de Deus sem se revoltar é sinal de fé amadurecida. Exatamente isso. Ele ensina que a vontade de Deus não é uma ameaça aos nossos sonhos, mas um cuidado com o nosso futuro. Outra lição importante é que o silêncio desenvolve perseverança. A pessoa aprende a continuar mesmo quando não há estímulo. Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não há reconhecimento, isso constrói caráter. Porque o caráter verdadeiro é formado longe dos aplausos. O silêncio é o lugar onde Deus trabalha em quem seremos, não apenas no que faremos. Nesse processo, a pessoa também aprende a valorizar pequenas obediências, pequenas escolhas diárias, pequenos ajustes de postura, pequenas decisões corretas. Ela entende que grandes mudanças nascem de fidelidade constante. O silêncio ensina a ser fiel no pouco, e quem é fiel no pouco está sendo preparado para o muito. Outro efeito poderoso é que a pessoa deixa de viver tentando provar algo para Deus. Ela entende que não precisa merecer amor, que não precisa se esforçar para ser aceita. A graça se torna clara, e isso traz descanso, um descanso que não paralisa, mas fortalece, porque agora a obediência nasce do amor, não do medo. O silêncio também nos ensina a respeitar o tempo de Deus sem nos comparar com o relógio dos outros. Cada processo tem sua duração, cada coração tem seu ritmo, e apressar o que Deus está formando gera rachaduras invisíveis. O silêncio protege contra isso. Ele nos impede de avançar antes de estarmos prontos.
E quando estamos prontos, a porta se abre naturalmente, sem esforço excessivo, sem ansiedade, sem desgaste. Nesse ponto, a pessoa percebe que já não vive esperando um grande momento para ser feliz. Ela aprende a viver bem enquanto espera. E isso é libertador, porque a vida acontece agora. O silêncio ensina a viver o presente com plenitude, mesmo com promessas futuras. Ensina que esperar em Deus não é adiar a vida, é viver com consciência. E quando Deus fala novamente, ele encontra um coração inteiro, não fragmentado por frustrações, não endurecido por decepções, não ansioso por resultados, mas firme, capaz de sustentar o que vem sem se perder no caminho. O silêncio não foi um vazio a ser suportado. Foi um ambiente de formação, foi onde Deus fez o que palavras não fariam. E quem atravessa esse processo não sai o mesmo, sai mais leve, mais centrado, mais confiante. Com uma fé que não depende de barulho, não exige provas constantes, não se perde em temporadas difíceis, uma fé que permanece, porque aprendeu que Deus continua presente, mesmo quando tudo parece quieto, e isso muda tudo. E quando a fé alcança esse ponto de quietude interior, algo ainda mais profundo começa a acontecer. O coração aprende a discernir entre pressa e propósito. Nem tudo que é urgente é importante. Nem tudo que chama a atenção vem de Deus. O silêncio passa a reconhecer quando algo parece bom, mas não é o tempo certo. E reconhece quando algo é simples, mas carrega direção. Isso evita escolhas precipitadas, porque muitas perdas não acontecem por maldade, mas por falta de espera. O silêncio protege de decisões tomadas no calor da ansiedade. Outra transformação silenciosa é a forma como a pessoa lida com o próprio passado. Memórias que antes causavam culpa ou vergonha passam a ser vistas com misericórdia. O silêncio cria espaço para a graça. A pessoa entende que Deus não a define pelos erros, mas pelo processo, e isso gera cura. Cura de autocobranças excessivas, cura de comparações injustas, cura da necessidade de provar valor. O silêncio ensina a aceitar a própria humanidade sem perder a fé. A pessoa aprende que não precisa ser perfeita para ser usada por Deus. Precisa ser disponível. E disponibilidade nasce de um coração quebrantado, não de um coração apressado. O silêncio também revela que muitas batalhas não são vencidas com ação, mas com permanência. Há momentos em que Deus não pede movimento, pede constância, pede permanecer fiel onde está, pede não abandonar o processo. Isso exige mais força do que agir. Porque permanecer quando tudo parece parado é um exercício profundo de confiança. Outro fruto do silêncio é a capacidade de ouvir conselhos sem se sentir atacado. A pessoa se torna ensinável, menos defensiva, mais aberta. Porque o silêncio quebrou o orgulho que precisava ter sempre razão. Isso gera crescimento contínuo, e quem aprende a ouvir cresce mais rápido, mesmo andando devagar. O silêncio também educa a esperança. A esperança deixa de ser expectativa imediata e se torna confiança sustentada. Não depende de datas, não depende de sinais. Ela existe porque Deus é fiel, não porque algo visível aconteceu. Essa esperança sustenta nos dias comuns, e dias comuns compõem a maior parte da vida. O silêncio ensina a valorizar esses dias. Ensina que fidelidade no ordinário prepara o extraordinário. Outra mudança importante é que a pessoa passa a perceber quando está tentando substituir Deus por controle. Planejar deixa de ser uma forma de ansiedade e passa a ser uma ferramenta saudável. A pessoa planeja, mas confia, se organiza, mas descansa, porque entendeu que o futuro não depende apenas de suas mãos. Isso traz equilíbrio.
O silêncio também nos ensina a não espiritualizar tudo de forma excessiva. Nem toda fase difícil é prova espiritual. Nem todo cansaço é ataque. Às vezes, é apenas necessidade de descanso. O silêncio ajuda a ouvir o próprio corpo e respeitar limites. E respeitar limites também é espiritualidade madura. Outro fruto precioso é a paz, com processos longos. A pessoa deixa de medir crescimento por velocidade. Aprende a medir por profundidade. E profundidade leva tempo. O silêncio forma raízes que suportam ventos que ainda virão. Porque ninguém cai por causa do vento, mas por falta de raiz. E raízes se formam longe da superfície. Quando Deus finalmente se manifesta de forma clara, a pessoa não corre. Ela discerne, não reage por impulso. Responde com maturidade, porque o silêncio ensinou a esperar antes de agir. E isso preserva a obra. O silêncio não cria pessoas passivas, cria pessoas estáveis, capazes de agir no tempo certo, com a motivação certa, da maneira certa. Essa estabilidade é rara e extremamente necessária. Se hoje você sente que sua fé está mais firme, mesmo sem respostas rápidas, isso é sinal de que algo sólido foi construído. O silêncio não foi perda de tempo, foi investimento. Investimento em quem você está se tornando. E isso vale mais do que qualquer resposta imediata. Porque respostas resolvem momentos, mas maturidade sustenta uma vida inteira. E tudo isso nasceu naquele lugar onde parecia não acontecer nada. O silêncio, que nunca foi ausência, sempre foi formação, sempre foi cuidado, sempre foi amor em ação silenciosa. E depois de tudo isso, surge uma compreensão que só o silêncio é capaz de gerar. Nem tudo que é precioso faz barulho ao nascer. Algumas das obras mais profundas de Deus começam sem anúncio, sem aplauso, sem testemunhas. Elas nascem no oculto. O silêncio nos ensina a valorizar o que cresce escondido. A pessoa aprende que não precisa contar tudo, explicar tudo, mostrar tudo. Ela entende que há processos que se protegem justamente por não serem expostos cedo demais. O silêncio guarda aquilo que ainda está frágil, e Deus protege o que está formando. Outra mudança clara é que a pessoa deixa de viver em estado de alerta constante. O coração relaxa, não por descuido, mas por confiança. A fé amadurecida não vive esperando o pior. Ela vive preparada para qualquer cenário. O silêncio também ensina a diferenciar, traz descanso real. Nem toda expectativa vem de Deus, nem todo desejo é direção. Quando o coração aprende a ficar quieto, ele aprende a discernir. E discernimento evita frustrações profundas. A pessoa passa a reconhecer quando está tentando apressar algo que Deus ainda está alinhando, e escolhe esperar, não por medo, mas por sabedoria. O silêncio nos livra de atalhos. Atalhos parecem facilitar, mas quase sempre cobram um preço alto caminhos mais longos, que preservam o coração. E o silêncio mantém a pessoa nesse caminho. Outra lição essencial é que o silêncio revela o quanto precisamos desaprender. Desaprender pressa, desaprender comparação, desaprender controle. Muitas vezes, crescer espiritualmente não é adquirir mais informações, mas soltar pesos antigos. O silêncio cria espaço para isso. Ele limpa o interior, retira ruídos acumulados e prepara o coração para novos níveis de responsabilidade. Não é apenas receber mais, é sustentar mais. O silêncio prepara para sustentar bênçãos sem se perder nelas, para permanecer humilde quando algo dá certo, para permanecer fiel quando as portas se abrem. Sem essa formação, a bênção vira distração. Com ela, a bênção vira ferramenta. Outra transformação poderosa é que a pessoa aprende a caminhar sem precisar se justificar o tempo todo. Ela sabe quem é, sabe em quem confia, e isso basta. Uma identidade que não depende da aprovação dos outros,
que não se quebra diante de críticas, que não se infla diante de elogios. Essa estabilidade interior é rara e extremamente valiosa. O silêncio também ensina que Deus não está atrasado. Ele está preciso. Nada vem antes do tempo, nada chega depois do necessário. Tudo se encaixa quando o coração está pronto para receber. E essa prontidão não se constrói em dias barulhentos, se constrói na quietude, no cotidiano, na fidelidade, no compromisso sem recompensa imediata. Quando a resposta finalmente chega, ela não causa confusão. Ela traz clareza, não gera dependência, gera direção, porque o silêncio ensinou a ouvir, não apenas a esperar. E ouvir é mais importante do que receber. Receber pode emocionar, ouvir transforma. O silêncio foi o lugar onde a fé deixou de ser frágil, onde a esperança deixou de ser instável, onde a confiança deixou de ser negociável. Nada disso acontece de uma vez, como acontece tudo que é profundo. Se você ainda está nesse caminho, não desanime, não retroceda, não preencha o silêncio com ruídos desnecessários. Permaneça, porque o que Deus está construindo em você, nesse tempo, não é visível agora, mas sustentará tudo o que ainda virá. E quando o barulho voltar, quando as respostas chegarem, quando as portas se abrirem, você não será o mesmo. Porque foi no silêncio que você aprendeu a permanecer. E quem aprende a permanecer não se perde mais.